O microfone tá ok? Tá. Muito bom sábado, meu amigo, minha amiga que está em casa acompanhando junto com a gente mais um sábado direto da Igreja Adventista Central de Curitiba. Seja muito bem-vindo a mais uma Escola Sabatina Interativa. Hoje nós temos aqui 3 convidados muito especiais que vão trazer uma mensagem muito legal, esse estudo dessa semana sobre Abraão, né? Então, já a gente vai começar esse estudo e essas pessoas estão loucas para trazer uma mensagem diferente para você nesta manhã de sábado. Mas, o mais importante aqui, como é a nossa Escola Sabatina Interativa, é você ficar conectado junto com a gente aqui, né, no estúdio. Então, vamos lá para os nossos contatos. Lá no Facebook, você vai lá, facebook.com/ESI, da Escola Sabatina Interativa, ESI Curitiba. Dá um like na nossa fanpage lá e você está plugado junto com a gente. No nosso e-mail também, esi@iasdecentral.org.br. Se você quiser mandar o seu pedido de oração, seu contato, sua participação junto com a gente, entra lá, esi@iasdecentral.org.br. E se você não participou, não teve tempo essa semana de acompanhar o estudo, você dá tempo ainda. Se você conectar lá no cpb.com.br, você vai ter o material que a gente vai estar estudando aqui. Então você pode estar acompanhando o que a gente vai estar conversando aqui com nossos convidados direto do estúdio da Igreja Central de Curitiba, meu amigo. E é lógico, eu sei que você está aí conectado, então eu estou aqui falando junto com você no nosso chat ao vivo, no live stream. Então mande o seu comentário, mande a sua participação, questionamentos, que eu garanto que o Olívio está louco para responder os seus comentários, certo, Olívio? Um pouco. Seja bem-vindo, obrigado mais uma vez aqui. O Olívio, já participamos algumas vezes, né, Olívio, aqui no... Várias vezes. Então seja bem-vindo, obrigado. Obrigado, Guilherme. Rafael Oliveira, certo? Exatamente. Rafael, primeira vez que você está aqui no nosso estúdio? Primeira vez, a Mônica me convidou, a primeira vez que eu estou aqui com vocês. Grande satisfação. Seja bem-vindo, então, para participar junto com a gente aí. Você que está junto em casa, está junto com o Rafael aqui nos nossos estúdios. Mônica, legal de novo, mais uma vez aqui na Escola Sabatina Interativa. Mais uma vez, um prazer, né? Seja bem-vindo. Rafael, você pode fazer uma oração para a gente começar os comentários? Vamos orar então? Vamos lá. Você que está em casa, ore junto com a gente. Oremos. Querido Pai, agradecemos a Ti por esse dia, por este sábado especial e também por podermos abrir a Tua Palavra, recapitular as coisas que aprendemos durante a semana, as coisas que irão elucidar o estudo dessa palavra nesse dia, que o Senhor possa estar conosco, nos orientando, que nós possamos aprender mais de Ti, que tenhamos uma mente aberta e capaz de saber aquilo que o Senhor quer revelar a cada um de nós. Fica conosco agora e abençoe os momentos que teremos a seguir. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todos. Sou muito feliz de estar aqui com meu amigo Olívio, de longa data. Obrigado, Mônica. Rafael, meu companheiro de trabalho, né? Guilherme, que bom estamos aqui. Nós estamos no nosso segundo estudo, a nossa segunda lição. Essa é uma lição nova que fala sobre missionários. A gente iniciou o assunto a semana passada, e falando especificamente de Jesus Cristo, mas aqui a lição ela fala que Abraão foi o primeiro missionário humano, digamos assim, porque Jesus Cristo é o maior missionário de todos, né? Mas o primeiro missionário humano. E a vida dele é tão significativa que existem alguns povos que falam que são da descendência de Abraão, né? Foi uma pessoa extremamente usada por Deus, teve uma vida assim tão fantástica que parece que a vida dele foi uma história contada, que não foi verídico, né? Parece assim uma história de ficção, de tantas coisas incríveis e emocionantes que aconteceram na vida de Abraão, né? E eu acho assim que a gente poderia até falar sobre Abraão o estudo inteiro, a lição inteira, eu acho que teria o que a gente falar e explorar sobre a vida dele. E nós vamos ver aqui no decorrer dessa lição, é uma coisa impressionante como foi uma pessoa usada por Deus
e ao mesmo tempo uma pessoa humana com falhas, porque a gente pensa, puxa, ele era da Bíblia, né? Uma pessoa tão ligada a Deus, ele era perfeito. Eu, como humano, não tenho essa perfeição. E nem ele, nem nós, e nem ninguém. E mesmo assim, todas as virtudes dele, com o pai da fé, né, a pessoa que mais confiou em Deus, a gente vê que em alguns momentos da vida dele titubeou também. Né? Então é uma lição para nós. Que bom que Deus colocou as coisas nesse nível, para que a gente não lesse a Bíblia e falasse, puxa, mas o ideal deles eu não vou poder alcançar nunca. Mas não, ele fez propositadamente, ele colocou aqui na Bíblia os defeitos também, para dizer que são pessoas, são seres humanos, e que com a ajuda de Deus a gente pode se tornar pessoas grandiosas, assim como Abraão foi, né? E Abraão teve um chamado, né, Rafael? Não foi assim do nada, ele tinha uma vida estruturada, de comunhão, mas Deus chamou ele para mudar essa vida totalmente. Como é que foi isso? Eu acho interessante você falar, Mônica, porque às vezes a gente acha que houve uma ruptura, assim, normal, e não foi. Porque Abraão, ele teve que aceitar um chamado que foi um tanto quanto repentino em sua vida. Se você for parar para pensar, ele, como a Mônica já salientou antes, ele tinha ali os seus negócios, a sua família, ele estava estabelecido em uma cidade que era uma cidade que oferecia uma grande infraestrutura para ele, era uma das melhores cidades para se morar, né, na época. Então ele tinha toda uma vida ali organizada, né? A sua família estava ali, tudo que ele conhecia estava dentro da cidade de Ur. Quando ele recebeu esse chamado, que foi um chamado repentino, especial, ele teve que tomar uma grande decisão, que foi o quê? Deixar tudo para trás. E daí vem uma das primeiras lições aqui que o texto da Escola Sabatina quer mostrar para a gente. Muitas vezes a gente tem que se desprender. Né? O Espírito de Profecia usa muito essa palavra, desprendimento. E foi isso que Abraão fez. Ele se desprendeu de tudo aquilo que ele conhecia, daquilo que estava confortável para ele, aquilo que fazia parte do seu dia a dia, e ele resolveu aceitar de uma maneira assim radical o chamado especial que veio diretamente do próprio Deus para ele. Né? Então esse chamado ele envolve assim uma negação do próprio eu e deixar tudo aquilo que você conhece para trás. Inclusive uma dos argumentos que a lição usa, inclusive uma das perguntas da nossa lição, do início da lição, é justamente isso. O que eu posso colocar no meu modo de viver, o que eu tenho que aprender no meu modo de viver, que foi realizado por Abraão naquele primeiro momento. O que ele fez? Ele deixou tudo para trás. Porque antes de você ser obediente, de você ser um servo, ou até mesmo missionário, primeiro você precisa crer. Mas para crer, você tem que abandonar aquilo que te prende e te deixa longe de Deus. E é uma coisa interessante que aqui, quando Deus chamou, ele não falou assim, ó, vá para tal lugar. Ele falou, vai que eu vou te mostrar o caminho. Que difícil, né, Olívio? Já pensou você? Eu fico pensando na minha vida pessoal, né? Eu largaria toda a infraestrutura que eu tenho, né, para simplesmente seguir a Deus. Tem que ser uma pessoa muito conectada com Deus para ter certeza de que aquilo veio de Deus, né? Que é o propósito de Deus para a vida dele. Né? Inclusive, até pensando no que o Rafael estava falando, ele falou a respeito da confiança. Eu diria até que a confiança ela vem pelo conhecer, né? Se você conhece a pessoa, você confia. E talvez Abraão que ele tivesse realmente assim, um relacionamento muito forte com Deus antes mesmo dele ser chamado. Porque se ele fosse chamado por uma voz, por alguém que estaria ali simplesmente fazendo um convite, esse convite poderia não ser verdadeiro. É verdade. Agora, como que ele teve certeza de que aquele convite era da parte de Deus? Porque ele tinha uma conexão com Deus. Sim. Então, mesmo estando vivendo no meio onde as pessoas não tinham essa comunhão com Deus, Abraão era diferente. Ele tinha em si uma confiança naquele que havia feito o chamado. Ele sabia reconhecer. Ele sabia reconhecer, né? Ele reconheceu a voz de Deus e foi. E quando você comentou que esse convite, ele foi... desafio, né? Ele foi lançado assim para você dar o primeiro passo, né? Então eu dou o primeiro passo e a partir daí Deus vai providenciar as demais coisas. Ele não teve um planejamento, Deus não chegou para ele e falou, olha, você vai para tal lugar, vai acontecer isso, eu vou te preservar daquilo, eu vou te proporcionar isso. Não, ele simplesmente diz, coloca o pé na estrada. Uhum. E Abraão obedeceu, porque a partir dali quem era o guia de Abraão? Era Deus. Então ele teve essa confiança baseada no conhecimento e também na fé, de que Deus poderia prover as demais necessidades que ele teria, com certeza, a partir dali. É verdade. E é interessante que ele não é o único, né, Olívio?
A gente vê hoje em dia pessoas aceitando chamados, pessoas que têm certeza, né, que elas devem ir para aquele lugar porque Deus está chamando elas para aquele lugar, né? E nessa peregrinação ele encontrou várias pessoas e vários reis na realidade, porque ele visitou povos diferentes, né? Como é que foi esse? Ele deu um testemunho de Deus para esses reis, não foi, Olívio? Como é que foi isso? Então, nós vemos primeiramente assim a preocupação que Abraão tinha com os seus, né, com os seus familiares. Nós temos ali o relato da experiência de Ló, que era sobrinho. Ele saiu da terra de Ur dos Caldeus juntamente com Abraão. Ele era considerado um filho praticamente para Abraão, porque Abraão não tinha filhos ainda, né? Então o que acontece? Abraão ele tinha uma preocupação tão grande, mas era uma pessoa que respeitava muito o livre-arbítrio, assim como Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Abraão respeitou o que Ló preferiu para si, porque Ló entendeu que a melhor opção para ele e a sua casa seria se deslocar para as grandes cidades da época e não ficar na região onde Abraão estava, ainda aguardando uma orientação de Deus. E quando ele foi capturado, né, por aqueles povos ali que fizeram Ló prisioneiro, e Abraão soube, imediatamente ele reuniu toda a sua casa. Ele fala em 300 homens que ele já, né, tinha assim, praticamente treinado, né, para que fossem guerreiros, e teve que se socorrer também de alguns reis, né, pediu ajuda de alguns outros povos, porque ele sabia que para ele resgatar Ló, ele teria que ir com uma força bastante significativa. Mas o poder, ele havia confiado no poder de Deus para aquele livramento. E quando ele foi e teve aquela experiência altamente positiva, porque ele foi vitorioso, é um testemunho ali muito importante. Primeiro, ele sabia que o propósito dele não era ter vantagem daquela batalha, vantagem econômica. O objetivo dele era obter o quê? O resgate do seu sobrinho. Então, quando ele derrota ali, no caso, o rei de Sodoma, né, especificamente, o rei vem e pede para ele, diz, olha, é um princípio de guerra que todo aquele que conquista, ele pode levar os despojos, as riquezas, enfim, mas libere só os prisioneiros, né? Abraão disse, olha, não é esse o meu propósito, longe de mim fazer isso, porque ele viu, talvez ali, uma oportunidade de tirar proveito da situação dentro de um ordenamento legal. Isso era possível, era lícito, era assim que funcionava. Contudo, ele não tirou proveito da situação daquele que estava em desvantagem. Uma lição para nós, muitas vezes nós estamos diante de uma situação onde nós somos, talvez assim, abençoados e em detrimento até de alguma coisa que pode parecer prejudicial para outra pessoa, e você tem que ter essa percepção de que o objetivo de Deus não é fazer com que você cresça às custas de outras pessoas, né? Você tem que preservar. E aquele ato de Abraão foi um testemunho muito forte perante o rei de Sodoma, porque ele viu que Abraão foi justo. Mas também ele não podia ser injusto com relação àqueles reis que foram associados a ele naquela batalha. E como era um princípio de guerra que eles recebessem o que era de direito, ele falou, olha, então os outros reis que me acompanharam podem levar a parte deles. Leve a parte deles porque é de direito, isso todo mundo reconhece. Mas eu não quero nada, eu quero apenas o meu sobrinho, a família, a minha família, né? E isso serviu como um testemunho para que as pessoas, os reis, percebessem que havia ali um poder superior, alguém que tinha um propósito muito maior do que simplesmente ganhar uma batalha. Alguém que estava dando um testemunho do próprio Deus. Que integridade, né? Que exemplo de integridade, né? Impressionante mesmo. Continuando a história de Abraão aqui, rapidamente, ele teve uma prova de fé que às vezes eu fico pensando que Deus nunca dá uma prova maior do que a gente pode suportar. A gente tem certeza disso, né? Sim. E talvez ele nunca tenha dado para nenhuma outra pessoa, porque Abraão seria o único, né? Eu vejo o Rafael tem um filho pequenininho, Miguel, agora já tem 1 ano, o Miguel vai fazer 2 anos, né? E é o bem mais precioso que a gente tem, como pai, são os filhos. E Deus pediu uma prova muito dura para ele, né, Rafael? Você consegue se colocar no lugar de Abraão? Olha, quando nós estudamos a história de Abraão, aliás, se você perguntar para qualquer cristão, muçulmano, para qualquer judeu, ele sempre é conhecido como o pai da fé, né? Então você lembra de Abraão, o estereótipo de Abraão na Bíblia é o pai da fé. Só que além de ser conhecido como o pai da fé por diferentes religiões, por cristãos ao redor do mundo inteiro, Abraão, ele nesse contexto da lição, ele foi considerado um missionário pioneiro, o primeiro grande missionário, né? Então ele coloca ali, ele começa a enfrentar situações no seu dia a dia, na sua peregrinação, que como a gente viu antes, ele saiu do lugar que ele estava estabelecido e agora ele começa a peregrinar ali. Abraão, ele tinha uma família, a lição comenta mais para frente que ele tinha mais de 1000 pessoas sob seu comando ali.
Imagine você administrar em família 1000 pessoas, né, Mônica? A Que nossa influência que ele família tinha, tem né? 5 pessoas, a gente enlouquece, É né? verdade. A nossa família tem 5 pessoas, a gente enlouquece completamente. E Abraão tinha 1000 pessoas ali. Então ele estava peregrinando, ele não tinha uma base fixa, né? Ele morava em tendas e tal, e ele tinha que administrar tudo isso. E em meio às situações do dia a dia, ele foi colocado sobre várias situações ali que ele teve que responder para Deus de maneira imediata, outras demorou um pouco mais tempo. E a gente conhece que dentro dessas várias provas de fé, a maior delas é justamente relacionada ao seio familiar de Abraão, né? Que foi a prova relacionada ao seu filho, mas sempre mostrando que o exemplo missionário dele, como você disse, no exemplo que ele teve para com os reis, na realidade ele coloca para a gente hoje, o que eu estou fazendo no meu dia a dia? O meu trabalho, o meu negócio, eu sou uma pessoa idônea? Era esse o grande desafio de Abraão. Colocar para a sua própria família, para aquelas pessoas que saíram com ele de Ur, e muitos deles, a lição diz, que eram pessoas recém-conversas do paganismo. Então ele tinha um desafio muito grande, porque todos esses desafios que ele tinha que responder para Deus, na realidade, eram um grande testemunho também. Era um evangelismo que ele estava fazendo. E a experiência com seu filho e as outras experiências com a sua mulher, com as suas concubinas, tudo isso aponta para que esses desafios diários que Abraão teve, né? É verdade. Talvez fosse bom a gente relembrar um pouquinho, Rafael, Sim. o que Deus pediu para ele exatamente, né, em relação ao seu filho, o pedido mais difícil. A gente pode relembrar o que acontece. Abraão era um homem já de idade avançada, e ele, como você disse, ele não tinha nenhum herdeiro direto. O seu herdeiro direto era o seu próprio sobrinho, né? Exatamente. Então, naquele momento, Deus faz uma promessa para Abraão, pede e fala, olha para esse céu, você está vendo todas as estrelas? A sua descendência será maior que as estrelas. Foi uma promessa direta. E naquele momento ali, Deus vislumbra para Abraão não só a promessa de descendência, mas a promessa do futuro que Deus reservaria para ele. Então, ele recebeu a promessa de Deus. O problema é o seguinte, Deus não respondeu essa promessa de imediato, né? Mas no futuro próximo, depois que ele teve Ismael, com a sua concubina, com Agar e tal, ele teve sim o filho da promessa, que foi Isaac. Que foi na velhice dele. Já de na Sara, velhice, né? tanto na velhice de Abraão, como na velhice de sua esposa também. Então imagine, quando você disse, eu tenho um filho, eu tive um filho aos 33 anos de idade, né? Mas imagine você ter um filho com 100 anos de idade. Né? Então aquele filho da velhice de Abraão foi muito especial, né? E ele teve que decidir. Quando Deus pediu para ele colocar o seu próprio filho em sacrifício, ele teve que colocar a sua maior prova de fé. Porque essa foi a maior prova de fé de Abraão. Com certeza. De todas as suas provas de fé, essa foi a maior. E Abraão teve que colocar o seu próprio filho sobre o altar para mostrar, através dessa atitude, para o universo, a sua dependência de Deus. E ele decidiu, então, ceder o seu próprio filho amado, o seu filho da velhice, para o próprio Deus. Nesse caso, o filho de Abraão, Isaac, estava representando o próprio Cordeiro, o próprio Jesus Cristo, já antecipando a vinda de Jesus e o plano da redenção. Mas foi a prova de fé diretamente para Abraão. Foi porque Na realidade, como a gente sabe na história, Deus interveio naquele momento. Exatamente. E ele não precisou matar o filho dele, né? Porque Deus providenciou um cordeiro que fosse sacrificado. Mas no coração dele, ele já tinha matado o Sim, filho. Esse é o ponto, né? Não é? Porque Deus sabia que Abraão já tinha feito a parte dele. Era apenas a exteriorização de uma decisão que ele já havia tomado. Né? É verdade. Como ele Então, deve ter porque não sofrido, precisava ir né? adiante, porque ele já tinha feito Ele já isso. tinha decidido... Ele abriu mão. A decisão, o coração dele já tinha sido entregue para Deus naquele momento. E baseado na confiança, né? Porque eu vejo assim, que ele tinha tanta fé em Deus, que ele pensou assim, poxa, o filho da promessa, eu estou numa idade avançada, as possibilidades de eu conseguir novamente, vai contra aquilo que Deus havia prometido. Então Deus vai providenciar, alguma coisa vai acontecer. Acho que talvez até tenha pensado assim, né? Eu vou matar, mas Deus vai se ressuscitá-lo. Pode trazê-lo de volta. Né? Deve ter verdade. passado muita coisa na cabeça dele, verdade, né? isso mesmo. E é assim uma coisa incrível, né, Olívia? Porque a realidade ele mostrou ali que é uma coisa que a gente tem que fazer. Quem que está em primeiro lugar na nossa vida, né? Às vezes é um filho, às vezes é o próprio cônjuge, às vezes é o trabalho, né? Coisas que a gente não quer abrir mão para ter Deus em primeiro lugar. Então foi um exemplo para nós também, né? Aquilo que é de mais precioso na vida de Abraão, ele abriu mão, dizendo, Deus é mais importante para mim, né? Um dos maiores
características do missionário é essa abnegação, né? Pela segunda vez, Abraão demonstra que ele estava pronto para ter esse tipo de atitude. Então, essa característica de abnegação dele pela segunda vez é ressaltada nessa história do filho dele. Né? É verdade. E aqui fala, né, Olívio, que chama de Abraão o peregrino, porque ele teve várias experiências, né, ao longo do caminho. Fala um pouquinho dessas experiências para nós. A gente pensa assim hoje, é uma coisa muito difícil, né? Nós estamos vivendo num mundo assim de muita, talvez, comodidade, onde nós procuramos aquela nossa região de conforto, né? Ter a nossa própria casa, os nossos próprios interesses, atender a nossa família, nossos amigos, enfim, ter tudo aquilo que a gente precisa para viver, ter uma vida confortável. E a gente se incomoda muitas vezes quando você pensa em levar alguém para almoçar à sua casa. Né? Você se incomoda um pouco. Primeiro, a casa está bagunçada, isso, mulheres principalmente, né? Recebe alguém de fora, né? Eu tive uma situação agora, semana retrasada, é bem interessante, um amigo nosso, aqui da Igreja Central, inclusive, eles estão morando em Londres, e ele foi fazer um curso nos Estados Unidos, e não percebeu uma coisa, ele estava na cidade de Nova York, ia para Washington, e bem na semana de 4 de julho, quer dizer, não havia hotel, não havia nada, Feriado. Ele estava indo, ele foi pela fé mesmo, ele disse, eu vou, vai acontecer alguma coisa. Aí, através da comunicação, né, passou para mim uma mensagem, a esposa dele até passou, estou preocupada e tal, a gente tem alguns amigos lá, daí passei também uma mensagem, foi muito instantânea a coisa, sabe, enfim. Arrumaram para ele um local, né? Tem um pastor, que vai ser o próximo pastor lá, né? na Igreja Brasileira em Washington. Imediatamente já arrumou um lugar para ele e tal. É bacana você ter todo esse senso de família mundial, né? Onde a gente pode estar em qualquer lugar e ser bem atendido. A gente tem uma família. Agora imagina a aflição dele, está ali num país estranho, né? Para ele, 100 pessoas, não sabia nem onde ia ficar, e alguém acabou providenciando para ele isso. Eu vejo assim, por que eu estou falando isso? Porque eu imagino naquela época, Abraão, primeiro, ele é chamado para sair de casa. Abraão me parece que era uma pessoa assim, a família de Abraão, uma família que tinha muitas posses. Ele tinha todo o conforto que ele precisava. Deus lança o desafio e ele aceita. Agora ele está caminhando, ele está indo para um lugar que ele não conhecia, não sabia para onde estava indo. E trazia consigo, aqui é um ponto interessante, uma influência muito forte do paganismo, porque as pessoas onde ele vivia, os hábitos, os costumes não eram os hábitos que Deus havia proposto para ele, não é? Agora ele começa aquela peregrinação. E o que acontece? Ele se depara com inúmeras situações adversas. Nós temos ali aquela situação onde ele se preocupou com a esposa, porque era muito bonita, né? Ele inventou aquela história que era irmã, meia verdade, né? Porque na realidade era meio parente e tal, aquele negócio todo. Se viu numa situação difícil, quando ele resolve, por conta própria, também fazer cumprir a promessa de Deus, né? Através de outra mulher que não era sua própria esposa. E nós vemos a confusão que isso tudo gerou, e até hoje a gente vê as consequências disso, né? Todo esse antagonismo que existe em função dessa rivalidade que há. Então, nós vemos que Abraão ele foi aprendendo à medida que ele estava peregrinando, ele estava em terra estranha. E isso colocava ele em situações assim de extrema dependência de Deus. Porque se nós pensarmos assim hoje, eu prefiro ficar em casa, eu prefiro não sair porque eu tenho tudo que eu preciso. Agora, quando eu saio, eu me deparo com situações inesperadas. Eu tenho que abrir mão do conforto, eu tenho que pensar em situações imprevistas, e ter esse desenvolvimento na confiança de Deus. E foi o que aconteceu com ele. À medida que ele estava peregrinando, ele ia aprendendo, Deus ia moldando o caráter dele para estabelecer nele uma dependência direta em Deus. Ele não podia depender das pessoas que estariam acolhendo ele ou não, né? Ele teria que ter essa dependência de Deus. E ele fala que nós devemos hoje pensar uma coisa: trabalho, estudos, propósitos, carreira, né? Objetivos que nós temos aqui na Terra. Se muitas vezes eles estão apenas para atender o nosso próprio interesse, se isso não está sendo colocado em lugar daquilo que Deus propõe. Porque Abraão tinha certeza de uma coisa, ele era peregrino. Ele dizia, ele tinha certeza que o lugar dele não era aqui. Não apenas onde ele estava naquele momento geograficamente, mas aqui na Terra. Como o nosso também não é. Não é mesmo? Não é aqui, nosso lugar não é aqui. Então se a gente começar a querer estabelecer muito assim nossas raízes aqui no mundo, nós vamos ter problemas sempre, frustrações. E quando nós perdemos alguma coisa, Deus limita talvez a nossa esfera de domínio, é porque ele está querendo mostrar alguma coisa. Ele está querendo dizer, gente, pare e pense, o teu lugar não é aqui. Você está provisoriamente aqui, não é? Exato. Eu até perguntei aqui para os nossos amigos que estão no chat lá, ninguém tem um comentário, uma pergunta para mandar para a gente aqui no estúdio? Daí a Benedita falou, olha, na minha opinião essa lição é tão clara que não deixa nem brecha para perguntas. Então acho que a história de Abraão nos deu aí um excelente exemplo de clareza da mensagem do missionário que todos nós temos que ser. E outra coisa também, Olívio, uma lição para a gente, né? Porque Abraão, ele não nasceu com essa fé plena.
Ele foi um desenvolvendo. crescendo, como Sim. você falou, né? Ele teve tantas experiências, acredito que o sacrifício do seu filho foi o auge, né? Talvez se Deus tivesse pedido isso antes, ele não estivesse preparado na sua fé, né? Porque, como você falou, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente confia nele. E as nossas experiências ao longo da vida cristã vão nos dando essa certeza. Se Deus me ajudou no passado, por que Ele não vai me ajudar hoje por alguma coisa que eu estou passando? Né? E isso é só um convívio diário com Deus e que nos faz ter essa fé intensa, né? Que está disponível a todos nós, na realidade. Mônica, tem um Oi. ponto, inclusive, até o restante, né? Porque assim, a gente vê desse lado, nós somos peregrinos, mas a gente esquece muitas vezes que nós devemos hospedar as pessoas que são peregrinas. Sim. Né? E é uma coisa que falta muito para nós hoje, isso eu me incluo, porque há essa dificuldade de você receber pessoas, você ter, assim, abrir o seu lar, a sua casa para as outras pessoas, porque Abraão era hospitaleiro por excelência. Veja o que aconteceu quando aqueles 2 anjos e mais Jesus, né, foram até a tenda. Ele foi ao encontro deles, se prostrou diante deles, recebeu, e estava recebendo, ele sabia quem era. De repente não, ele sabia que eram 2 estrangeiros. Quando Ló fez isso na cidade ali também, onde ele estava, né, ele viu os 2 anjos, que não sabia que eram anjos. Mas ele se Talvez preocupou tenha com eles. aprendido com Abraão, né? Essa Exatamente, ele hospitalidade, trouxe né? com ele esse exemplo que ele recebeu de Abraão de ser hospitaleiro. E aqui é um desafio que nós também nos lançamos, né? De procurarmos ser mais hospitaleiros com as pessoas. É verdade. Eu acho que o final dessa lição aqui, ó, que fala sobre o missionário em sua própria casa, ao meu ver, é o ponto mais importante. Porque a gente vê tanto que a gente é o que é dentro de casa e é tão bom para os outros, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é uma pessoa tão boa. Nossa, não conhece ele lá dentro de casa, né? Quantas, não é? Então você tem que ser principalmente um missionário na sua casa. E eu vejo aqui, ó, Olívia, até que você falou, que Abraão, ele largou mão de tudo, mas ele conseguiu levar toda a família dele com ele, inclusive o sobrinho, né? Que não era uma família direta. Então, olha que influência que ele não tinha sobre a família dele, né? Uma influência enorme. Eu gostaria, Rafael, que você começasse falando para a gente, depois o Olívio vai falar também, o que é ser um missionário dentro do próprio lar. Uma coisa que a lição deixa bem claro, eu acho que fica de maneira indubitável, como você já falou, é que, primeiro, quem nos escolhe é Deus. Foi isso que aconteceu no caso de Abraão. Quem escolheu Abraão foi o próprio Deus, Deus foi ele. Então, a gente precisa lembrar, nós recorremos a Deus, mas Ele sempre nos escolhe antes. Ele sempre nos traz a palavra antes. Ele sempre nos convida a sermos missionários ou nos entregarmos a Ele diretamente antes do nosso desejo. E foi o que aconteceu com Abraão também, né? Abraão, ele foi escolhido primeiro, e a partir dessa escolha, ele teve que resolver, teve que, de maneira muito clara, ser uma testemunha. E como você falou, Mônica, é muito difícil a gente querer testemunhar para outras pessoas se a gente não testemunha dentro da nossa própria casa. Então a gente precisa estender a salvação primeiro para aqueles do nosso lar, para as pessoas que pertencem ao nosso círculo familiar. E Abraão sabia claramente isso, né? Por isso que, apesar das inúmeras dificuldades que nós vemos que Abraão tinha pela narrativa bíblica, ele sempre fez questão de estabelecer dentro do lar um lar de adoração a Deus. E a lição diz que muitas das pessoas que seguiram a Abraão foram pessoas que, por si só, decidiram abandonar o paganismo e segui-lo. Eles não foram forçados a isso, entendeu? Então, Abraão começa ali a estabelecer dentro da sua própria casa, que era uma família numerosa, eram muitas pessoas, a adoração direta a Deus. Como testemunha, como luz. A lição de sábado fala sobre isso. A luz, o exemplo, ele era um canal de comunicação de Deus, que Deus usava diretamente através dele, de sua família, para que ele pudesse atingir todos aqueles reinados ao seu redor, todos aqueles principados que ele entrava em contato diariamente. E assim, a gente precisa sempre lembrar, primeiro eu começo pela minha casa, depois eu estendo às outras pessoas. Abraão tinha uma clareza muito grande com respeito a isso, né? É verdade. Exatamente. Olívio, o que você tem para falar Eu diria sobre assim, duas isso? coisas aqui. Primeiro, é que se a gente parar para pensar, quando o Rafael falou assim, Deus nos escolhe primeiramente, primeiro Ele escolhe. A gente tem que tomar cuidado uma coisa, Deus escolhe, de fato, mas isso não é garantia de que nós vamos corresponder, que a nossa situação, a nossa salvação está garantida, não é assim. Vejam, Deus escolheu o primeiro rei de Israel, quem foi? Saul, foi escolhido por Deus. Foi. Entretanto, ele não teve a garantia, ele se afastou de Deus por livre e espontânea vontade.
Então não é garantia de que Deus escolhe e você está salvo, não é isso. Não. Deus escolhe, mas você tem que se manter, né? Esse é um ponto. Nós vemos aqui um aspecto também positivo, assim, quando a pessoa ela é uma influência por as pessoas gostarem de estar juntos. Nós lembramos de Davi, que foi o próximo rei de Israel, quando ele estava fugindo de Saul, ele estava numa das cavernas, quantos homens diziam que eram os que eram rejeitados, aqueles que eram desprezados pela sociedade, eles gostavam de estar com Davi. Por que razão? Porque Davi testemunhava perante aquelas pessoas que não conheciam a Deus, o próprio Deus. Nós vemos em Urias, por exemplo, que não era do povo de Israel, e era talvez o soldado mais fiel de Davi. Ele amava Davi mais do que a sua própria esposa, tanto que aconteceu tudo aquilo. Então, a gente vê assim, as pessoas tinham prazer, satisfação de estar próximas daqueles que estavam testemunhando de Deus e representando Deus. O segundo ponto é assim, a gente não pode também pensar que, na questão da influência, você está falando, né, da missão que a gente recebe, que ela termina conosco. Ela não termina ali. Nós temos que preparar a continuidade. Né? Eu li uma vez uma frase que dizia assim, as pessoas passam, mas as instituições permanecem. Né? Então, enquanto você está respondendo por aquilo, faça bem feito. E deixe o caminho preparado para que aqueles que vão suceder a você deem continuidade. Então, o alcance vai muito além, o alcance desse propósito de Deus vai muito além da própria pessoa. Então, ele passa por você e atinge outras pessoas no futuro. Você tem que deixar pavimentado esse caminho para que essas pessoas deem continuidade. Né? Isso que você falou, exatamente. O exemplo, em primeiro lugar, onde nós temos maiores dificuldades é dentro de casa. Claro, porque ali você é o que você é mesmo. Você não está representando para ninguém, você está sendo autêntico. Né? E tem uma coisa interessante até, se a gente parar para pensar, até para ilustrar, né, esse ponto, questão da oração. Por que Jesus orientou você a orar? Não como os fariseus, né, os publicanos que oravam em público para que todos vissem. É orar onde? No quarto. Por quê? Talvez no quarto, na intimidade da sua casa, você é você, né? Você está sendo você autenticamente. O que você está fazendo ali, então? Então, naquele momento, você se despoja de tudo aquilo que é a máscara, você se torna você mesmo. Então, Deus queria um relacionamento assim, baseado na sinceridade, na espontaneidade, onde eu posso ser eu mesmo. E Deus sabe que nós somos falhos, sabe que nós somos sujeitos ao erro. Mesmo assim, Ele aceita como somos e dá oportunidade para que a gente deixe que Ele vá consertando o que está errado. Né? Então, essa parte assim de você ser um missionário em própria casa é uma coisa que você tem que trabalhar para que as pessoas também compreendam que você é humano. Você também tem os seus erros, mas que apesar desses erros, você está buscando. Não é mesmo? Você está buscando a Deus, né? A gente está chegando ao final, né, de mais uma lição. Rafael, você gostaria de fazer um último comentário? Deixar alguma coisa para aqueles que nos assistem? Eu gostaria de fazer um último comentário dizendo que essa lição ela é importante, porque ela toca diretamente cada um de nós. Como você mesmo diz, ela fala sobre o nosso vínculo com a família. Você mencionou a instituição. E a família é uma instituição de Deus. Né? Sim. Nós partimos, mas os nossos descendentes ficam. Né? Então, a história de Abraão, o despojo dele, a história de crença, fé, escolha, a sua administração dentro do seio familiar, eu acho que tudo isso são exemplos nítidos da atuação de Deus em nossa vida. Eu acho que a gente pode aprender de maneira muito especial, sem dificuldades, porque a palavra ela não usa meias palavras, não é uma profecia isso aqui é uma história clara para cada um. Assim, a gente tem que seguir os passos de Abraão. Um ser falho, né, um pecador como eu, assim como todos nós somos pecadores, porém que ficou conhecido como uma das pessoas mais fiéis. Ele e os seus familiares, os seus descendentes estão lá na galeria dos heróis da fé. Os heróis da fé, exatamente. Você vê como ele fez bem o trabalho. Você deu continuidade, né? Exatamente. Eu gosto assim de estudar e falar sobre Abraão assim por uma razão até. Porque dentro daqueles temperamentos, né, os temperamentos clássicos lá, assim, eu sou fleumático e Abraão é apontado como fleumático, né, da Bíblia. Se identifica, então. Me identifico muito, porque a gente consegue entender assim, melhor algumas situações, até de hesitação, de postura, de tentar resolver as coisas de uma forma assim que talvez não seja correta, mas enfim, mas também de reconhecer onde você erra, né? Eu vejo assim Abraão também um testemunho, talvez assim histórico, e que ilustra muito bem, talvez assim um representante da atuação de Deus em relação ao plano da salvação, né? Porque veja, a mesma atitude que Abraão teve de entregar o seu filho já ilustrava, apontava para o que Deus faria em favor da humanidade. Com algumas diferenças, né? Porque Deus ali, naquele momento, o Abraão, ele confiou, mas sabia que Deus estava no controle da situação. E Deus, assim, quando entregou Jesus, ele não tinha outra opção a não ser entregar mesmo, né? Ir até o fim. Porque ele sabia que era a única forma que poderia nos dar a oportunidade de mudar todo esse passado. Quando Abraão ele foi convidado para deixar a sua
o seu lar, a sua parentela, a casa do seu pai, representa para nós o convite para a gente deixar de lado aquilo que ficou para trás também, para nós, né? Seguir em frente. Seguir em frente, porque o plano de Deus é assim, olhar para frente, como o apóstolo Paulo fala, né? Deixando de lado, para trás, aquilo que ficou, as coisas que ficaram para trás, olhe para frente, em direção àquele objetivo. Então a gente tem que ter muito claro isso, o propósito, o objetivo. O que nos está, para onde estamos indo. Né? Deus já deixou bem claro onde Ele quer que nós cheguemos. Ele não está fazendo para nós um convite muito parecido com o que Ele fez para Abraão, né? Um desafio. Porque Ele falou, vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar. Para nós Ele diz exatamente onde é que nós vamos chegar. Então nós temos essa vantagem, quer dizer, Ele facilitou as coisas para nós. Então agora basta a gente exercer a mesma, um pouquinho da fé que Abraão teve, né? Porque para ele foi extremo, para nós é um pouco menos, mas porque nós sabemos, agora a confiança é a mesma, né? Então essa lição, assim, Abraão realmente, como foi falado, né? Daria para um estudo aí muito mais amplo. Eu acho que todos nós deveríamos gastar mais tempo estudando um pouco essa parte da Bíblia, né? É verdade. Como pensamento final, eu gostaria muito de ler um trecho aqui na parte de sexta-feira da nossa lição, do livro Patriarcas e Profetas, que eu acho muito bonito e fala resumidamente sobre a vida de Abraão, que diz assim: Deus chamou Abraão, fez com que ele prosperasse e o honrou. E a fidelidade do patriarca foi uma luz para o povo em todos os países da sua peregrinação. Abraão não se excluiu do povo ao redor dele. Manteve relacionamento amistoso com os reis das nações, por alguns dos quais ele era tratado com grande respeito. Sua integridade, abnegação, seu valor e benevolência estavam representando o caráter de Deus. Na Mesopotâmia, em Canaã, no Egito e mesmo aos habitantes de Sodoma, o Deus do céu foi revelado por meio do seu representante. E eu peço a Deus que nós possamos ser Abraão no lugar em que nós estamos, que nós possamos ser representantes de Deus, que as pessoas olhem para nós e digam, ali vai um filho de Deus, uma pessoa que confia em Deus plenamente e que está com a sua vida nas mãos do Altíssimo, que possamos ser missionários como Abraão foi. Olívio, por favor, nos despeça com uma oração. Ok. Bondoso Pai, nós te agradecemos primeiramente porque temos registrado em Tua Palavra não apenas uma história, mas uma certeza, uma garantia do sucesso daqueles que colocam sua vida inteiramente em Tuas mãos. Nós sabemos que nos dias de hoje vivemos desafios semelhantes e, graças a Ti, Senhor, não são talvez tão complicados como foram naquela época para Abraão e seus descendentes, mas nós temos, através desse registro histórico, Senhor, a certeza de que Tu estás no controle da situação, que o Teu plano ele tem um objetivo claro para nossas vidas. Que nós saibamos deixar de lado aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede de ter uma comunhão maior contigo, que confiemos mais em Ti, nas Tuas providências, que apesar de que diariamente enfrentamos problemas, que consigamos ver esses problemas como oportunidades de uma proximidade e de um desenvolvimento de uma fé maior em Ti, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa que participou desse estudo, aqueles que estão sendo alcançados através da internet nesse momento, cada um de nós na nossa vida pessoal, para que, reconhecendo a nossa humanidade, a nossa fraqueza, a nossa condição humana, Senhor, saibamos também reconhecer que dependemos de Ti e que, através do nosso livre-arbítrio, de nossas decisões, deixemos que Tu dirijas a nossa vida de acordo com o Teu propósito. Venhas abençoar toda a equipe, Senhor, que está por trás deste trabalho que é feito nesta igreja, nesse local, nesta cidade, para que a Tua palavra, a Tua mensagem alcance os nossos corações, os nossos familiares, e que sejamos testemunhas, Senhor, daquele comportamento que Tu esperas dos Teus filhos. Prepara-nos para a Tua volta, Senhor, leva-nos para a terra prometida, conduz a nossa vida, é o que Te pedimos nesse momento e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Querido amigo, querida amiga que está em casa, queria agradecer pelo excelente estudo. Mônica, Olívio, Rafael, muito obrigado. Foi muito bom. Eu aposto que você que está em casa também gostou bastante do estudo dessa lição. Um dos nossos maiores heróis da Bíblia, Abraão. E você que está em casa, quase 200 pessoas que estão acompanhando ao vivo aqui para o nosso estúdio. Não sei como está aí na sua cidade, mas aqui em Curitiba está meio friozinho hoje, então a gente queria deixar um forte abraço e um caloroso aperto de mão em nome do amor de Jesus Cristo por todos nós, né? Caloroso. E não acaba aqui o nosso programa, a gente quer falar que você está conectado junto com a gente
tempo inteiro, então vai lá no facebook.com/ESI Curitiba, você pode estar em contato com a gente toda semana. E também no nosso e-mail, esi@iasdecentral.org.br. A gente aqui no estúdio da Escola Sabatina volta só no sábado que vem, mas você pode estar assistindo os cultos e os programas da Igreja Central. Nos domingos e às quartas-feiras, às 19h30, fique ligado que a gente está com transmissão ao vivo para você. E a gente volta no sábado que vem. Um abraço. Muito bem.